Nosso bondoso e querido Senhor, como somos gratos a Ti. O Senhor permite que estejamos juntos aos Teus pés e nós desejamos, como naquela ocasião Maria o fez, não somente contemplar a Tua beleza, gozarmos da Tua presença, mas desejamos Te ouvir. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos e corações para que possamos receber toda aquela medida que o Senhor tem reservada para nós nesse tempo. Que este ambiente seja cercado pelo Teu glorioso Espírito Santo. Que a Tua palavra possa ser livremente proclamada. Que ela venha ao encontro de nossos corações e realize tudo aquilo que Tu tens como propósito. Tudo isso nós Te pedimos com ações de graças em nossos corações. Amém. Irmãos, vamos apanhar nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33, do versículo 30 ao 33. Quanto a ti, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para com eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Até aqui por enquanto, irmãos. Quando nós olhamos textos como este, nós precisamos que o Espírito Santo nos socorra para que possamos tocar o coração daquele a quem fala. No caso aqui, o Senhor está dizendo ao seu profeta. Ele está expondo a dor que havia no seu coração mediante aquela resistência tão contumaz do seu povo. Sabemos que Ezequiel estava no exílio, Jerusalém, somando-se aquela parte que Ezequiel está escrevendo aqui, tinha mais 11 anos para que pudesse se arrepender dos seus pecados e assim ela não seria levada toda cativa para a Babilônia. Então nós tocamos aqui um coração de graça do nosso amado Senhor concernente ao seu povo. E aqui nós vemos que mesmo com este apelo do Senhor feito por intermédio desse profeta, aquele povo ainda resistiu duramente no seu pecado, na sua idolatria, e esse povo não veio a se arrepender. E 11 anos na sequência desta palavra, todo aquele povo foi levado ao cativo ou trazido cativo para a Babilônia. Que palavras que precisam tocar o nosso coração, amados irmãos. Quando nós vemos esta exortação feita pelo profeta maior àquela nação, é impressionante como que aquele povo ouvia a palavra. Eles vinham até o profeta para ouvir a palavra. Eles entendiam que eram palavras vindas do Senhor. Mas olha o posicionamento deles. Eles simplesmente ouviam a palavra como se fosse uma canção de amor. Ouvia tudo aquilo que ele tinha dito, mas não colocava aquela palavra por obra. Eles não respondiam obedientemente a toda aquela exortação que vinha de Deus através do profeta. E nós vamos tocar aqui o coração de aperto do nosso Senhor, quando ele disse estas palavras por intermédio daquele profeta. Havia um coração dolorido, porque ele estava diante do seu povo e um povo que estava endurecido mediante aquela exortação.
E aquele profeta nada mais era do que um cantarolador de canções. Eles ouviam aquela palavra, mas no seu coração eles só tinham desejo de lucro. Seus olhos estavam completamente fechados àquela exortação. Irmãos, que palavra é esta? E as Escrituras nos mostram que tudo que foi escrito, tudo que está registrado nas Escrituras é para o nosso ensino, é para a exortação do nosso coração. É impressionante como o Senhor tem buscado nesse tempo do fim, olhando dentro do contexto no qual nós estamos inseridos, um povo que responda ao seu apelo dolorido, um povo que possa olhar para o coração desse amado Senhor e vê-lo sangrando de dor, porque nós não temos respondido adequadamente a todas as suas demandas nesse tempo do fim. Então que nós, nesse tempo que vamos estar juntos, não só nesse tempo, mas todas as vezes que nós estivermos reunidos em nome do Senhor Jesus, nós não somente tenhamos nossos ouvidos atentos ao que Ele vai falar, mas que nós tenhamos corações dispostos a obedecer, a responder tudo aquilo que Ele tem a comunicar ao nosso coração. Eu vejo, irmãos e irmãs, que o Senhor tem buscado no meio do seu povo aqueles que possam agradar o seu coração. Guarde bem essa palavra, agradar, pois nós vamos falar um pouquinho dela logo mais. Ele quer se agradar do seu povo. E como que nós podemos agradá-lo? É quando nós respondemos tudo aquilo que Ele está nos falando. Então, nesse tempo, irmãos, que também nós não sejamos como aqueles atenienses e aqueles estrangeiros que viviam lá em Atenas. Isso está, não precisamos ler no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que eles não se ocupavam de outra coisa, a não ser se reunir no Areópago e simplesmente ouvir as últimas novidades. Deus nos livre disto. Nós queremos, quando nos reunimos em nome do Senhor Jesus, debaixo do encabeçamento do seu nome, devemos ouvir o que Ele tem a nos dizer e, com a ajuda do Espírito, dizer assim: eis-nos aqui, Senhor. Queremos responder com fidelidade às tuas demandas, em especial ao tempo que nós vivemos, tempo do fim, irmãos. Tempo este que nós devemos estar atentos a tudo aquilo que Ele tem a falar a nós, que tenhamos corações responsivos ao que Ele deseja falar. Por exemplo, quando nós pensamos naquele texto que está em Gálatas 4,19, quando o apóstolo Paulo diz assim: ai, meus filhinhos, como sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Nós devemos ali também tocar o coração do nosso Senhor. Aquelas dores de parto simplesmente não noticiavam aquilo que Paulo sentia no seu coração, que era uma verdade em relação àqueles irmãos. Havia uma angústia profunda no ânimo, na alma de Paulo com relação àqueles irmãos, até que Cristo de fato fosse formado no interior de cada um daqueles irmãos. Mas nós devemos também, como lermos esse texto agora, nós devemos tocar a angústia que há no coração do nosso amado Senhor com relação à sua igreja nesse tempo do fim. Nós devemos ver que essas dores de parto são dores incontroláveis muitas vezes. E isto, aquelas dores de Paulo, deve nos mostrar quais são as dores do nosso Senhor concernente ao seu povo nesse tempo do fim. Então, essas passagens precisam nos remeter ao coração do nosso amado Senhor. E Ele tem demandado do seu povo nesse tempo do fim tantas coisas. Ele tem nos chamado a vivermos uma vida de santidade. Ele tem nos chamado a vivermos uma vida além do véu, uma vida aos seus pés, uma vida oculta, uma vida escondida, tanto individual como coletivamente falando, para que Ele possa alcançar um caminho nesse tempo do fim, e assim nós possamos estar sendo adornados para o encontro glorioso daquele dia. Precisamos da ajuda, precisamos do socorro do doce Paráclito. Então, dito isto, meus irmãos, falando essas coisas, eu gostaria de então
entrar no verso, no texto que vai ser o que vai nortear o nosso encargo nesse momento e também nos outros que teremos com os irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Nós temos assim a palavra de Deus dizendo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Em especial, essa primeira expressão do verso citado: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Que texto precioso, irmãos. Na realidade, a jornada do cristão, a jornada da igreja, ela não é outra senão uma jornada de fé. O assunto fé é extremamente relevante, ainda que ele faz parte, ou seja, esse assunto fé, do fundamento da nossa crença, dos fundamentos da aplicação da palavra de Deus. Nós devemos discernir que é exatamente isso o que mais necessitamos nesse tempo do fim. Vocês se lembram que na passagem inicial que nós citamos, do livro de Ezequiel, aquele povo ia até o profeta, ouvia o que o profeta dizia, mas eles não punham por obras aquilo que eles compreendiam. É exatamente isso, eles não obedeciam ao que o Senhor estava dizendo em suas demandas. E isso pode ser perfeitamente aplicado dentro, nós vamos estar com a ajuda do Espírito mostrando aos irmãos, dentro da nossa realidade. O Senhor pode estar nos comunicando verdades preciosas, mas o que estas verdades têm, de fato, feito em nossos corações? Elas têm promovido em nós uma resposta adequada? Esse é o ponto. Por que nós estamos como nós estamos? O que o Senhor tem falado a nós que nós não temos adequadamente respondido? E algo importante que eu destaco aos meus irmãos aqui: sem fé é impossível agradar a Deus. Lembre-se que eu chamei a atenção dessa palavra lá atrás. Essa palavra agradar, ela só aparece aqui e mais 2 vezes no mesmo livro de Hebreus, num sentido extremamente especial. É tudo aquilo que gera um prazer incontrolável no coração. Ou seja, Deus procura um povo que gere no seu coração um prazer quase que incontrolável. Sem fé é impossível nós gerarmos esse prazer no coração de Deus. Então veja que o assunto fé é muito mais do que simplesmente nós temos como conceito comum. É um assunto de agradarmos a Deus. E a pergunta é que levanto para todos nós: temos nós vivido de tal forma que estamos agradando a Ele? O que é fé? Como que nós podemos agradar ao nosso Deus? No seu substantivo, vocês vão encontrar no Novo Testamento, pelo menos na versão que eu fiz a pesquisa, 250 menções da palavra fé no seu substantivo, não considerando os verbos confiar, crer, etc. Mas a palavra fé no seu substantivo. E uma vez no livro de Abacuque, que é a vez que é citada lá na Velha Dispensação. Então é sim um assunto extremamente relevante para nós. Somente através da fé nós vamos poder ver conforme Deus vê. Somente pela fé nós vamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Não há possibilidade de nós termos uma conexão com os âmbitos dos assuntos celestiais se não for por fé. E eu creio, irmãos, que eu posso até dizer isso agora. O que é fé? É nada mais do que vivermos uma vida de união com o nosso amado Senhor. E uma vez que nós estamos vivendo uma vida de união com Ele, nós vamos poder tocar o seu coração. E se nós tocamos o seu coração, nós vamos poder dizer: sim, Senhor, eis-me aqui para obedecer a tudo aquilo que Tu tens demandado. E toda essa resposta, toda essa obediência, ela
ela é sempre promovida por aquilo que Ele já antecipadamente nos deu. Ele nunca nos demanda algo sem antes mesmo não nos dar caminhos para respondermos a isso que Ele nos deu. Então Ele já nos deu o glorioso Espírito Santo, para que através desse tão precioso Paráclito possamos responder a tudo que Ele tem a nos comunicar. Então, fé é um assunto que envolve agradar a Deus. E fé também é um assunto que implica em estarmos conectados com o próprio Deus e todo o seu eterno propósito. Então, é um assunto relevante. E o que nós vamos fazer então, irmãos, agora dizendo especificamente sobre o encargo que temos para compartilhar com os irmãos. Vamos colocar como um título em destaque: chamados a uma vida de fé. Esse é o nosso encargo principal. E dentro desse encargo nós vamos estar vendo, por exemplo, que a Bíblia fala-nos de três tipos de fé. A Bíblia tem textos que nos mostram muitas verdades concernentes ao nosso chamado a uma vida de fé. A Bíblia fala sobre o fundamento da nossa fé. A Bíblia vai falar também o que é fé, no que concerne a sua definição. E a Bíblia também vai nos falar das duas realidades de expressão desta fé. E com a ajuda do Espírito nós vamos estar vendo essas coisas. E há um outro aspecto que vamos agregar aqui, dentro ainda da exposição do encargo que eu tenho para com os meus irmãos nesse tempo. Nós vamos depois olhar o livro de Hebreus, ali onde está relatado, onde nós temos aquela descrição daqueles que são chamados heróis da fé. São 16 nomes citados e os demais que estão inseridos lá. Nós vamos escolher 3 personagens ali. E dentro desses 3 personagens nós vamos estar buscando um caminho do Senhor para discernirmos algumas coisas. O primeiro deles vai ser Abel. E nós vamos ver então a fé e a nossa salvação, olhando para o personagem Abel. O segundo personagem que nós vamos olhar juntos é Enoque. E aí nós vamos estar compartilhando com os irmãos, com a ajuda do Espírito, a respeito da fé e o eterno propósito de Deus, ou o nosso chamado celestial. E por fim nós vamos pegar o terceiro personagem, que é Abraão, para falarmos da fé e a jornada do cristão. Então, todo esse tempo que nós vamos gozar juntos envolve estas realidades. Hoje nós vamos começar em outras palavras dizendo, buscar na palavra do Senhor aqui aqueles assuntos que colocam a fé no seu grau elevado de importância. Nós vamos ver várias passagens dentro dessa questão. Hoje vamos nos deter bastante nesse assunto. E na medida que o Espírito for nos conduzindo o tempo, vamos ampliando, até finalizarmos com aqueles 3 personagens que apontamos para os meus irmãos. Antes de começarmos, mostrarmos este assunto, pontuando aqui detalhes, abramos em Lucas 18, Lucas capítulo 18, versículo 8. Os irmãos já vão verificar um contexto muito precioso ali. Enquanto os irmãos estão abrindo, vocês vão perceber que estes 8 versículos, que culmina no 8º, ali está relatada a parábola do juiz iníquo. Está descrita aqui. E nós temos todo aquele desenvolvimento da parábola. Mas o que eu quero chamar a atenção, depois os irmãos estudem a parábola como parábola, mas veja a palavra que aparece no versículo 8, concernente aos tempos nos quais estamos inseridos. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha as palavras do Senhor. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, quando nós olhamos para a escatologia, quando nós olhamos para o estudo concernente à volta do Senhor, veja que a fé está inserida. Porventura, o Filho do Homem, quando vier,
ele achará fé na terra? Isso não nos chama atenção, irmãos? Que tipo de vida nós temos vivido hoje, irmãos e irmãs? Que tipo de caminhada nós temos tido? Que tipo de jornada nós temos desfrutado, irmãos e irmãs? Então isso precisa realmente ser questões em nossos corações. E nós vamos, com a ajuda do Senhor, buscar esse caminho, porque você e eu, a igreja foi chamada para viver uma vida de fé, pois não há como nós agradarmos a Deus se não for dessa forma, e não há como nós, de fato, termos essa conexão com Ele mesmo, com todas as suas realidades que Ele deseja compartilhar conosco. Está claro para nós isto. Vamos pegar uma outra passagem de Romanos, capítulo 14, versículo 23. Vejam as ênfases que estas passagens têm trazido ao nosso coração. Romanos 14, verso 23. Olha que o Espírito, através dos lábios do apóstolo, tem a nos falar. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não procede de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Vocês começam a observar como que as passagens elas vão sendo apresentadas e elas vão nos mostrando a realidade da fé como algo imperativo para a nossa jornada. Tudo que não é de fé é pecado. Isso precisa ser queimado no nosso coração. Precisamos experimentar essa realidade. Então, dito isto, porque nós associamos dois textos fortíssimos, primeiro mostrando que o Senhor, o Filho do Homem, quando vier, e Ele tem uma demanda para conosco, será que Ele acharia fé? Irmãos, e se a igreja do Senhor não estiver vivendo nas passadas da fé, de que forma ela estará vivendo? Em cima dos seus próprios conceitos, em cima das suas próprias definições e características. Irmãos, nós precisamos restabelecer com a ajuda do Espírito essa conexão, para que vivamos nesse tempo do fim uma vida de fé. Conforme esse texto lido agora, tudo que não é de fé é pecado. Então vejam como que a palavra de Deus ela nos leva a pensar sobre este assunto. Agora nós vamos verificar que o chamado de Deus, o primeiro chamado de Deus, é um chamado à fé. Vamos pegar o livro de Marcos. Marcos no capítulo 1, versículo 15. Vou ler o 14 e o 15. E isso aqui nós estamos destacando que o chamado de Deus, o primeiro chamado de Deus é um chamado à fé. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. Crede no evangelho. Então o chamado de Deus começa aqui. É um chamado à fé. É um chamado à fé. Porque não há nenhuma possibilidade, irmãos e irmãs, eu só quero insistir no que está sendo dito, que fique gravado em nossos corações, de nós estabelecermos uma comunhão com o nosso amado Senhor, que não seja através da fé. Quando nós participamos naquele momento tão sublime que é o partir do pão, de que maneira devemos participar? Pela fé, olhando para aquele pão, para aquele cálice de vinho que está postado no centro. Aquilo deve nos remeter pela fé à obra perfeita do nosso amado Senhor Jesus. E por que nós não desfrutamos de uma realidade mais profunda, mais elevada? Porque, creio, irmãos, estamos deficientes neste
assunto que é fé. E na medida que nós fomos apresentando aqui os textos, vamos ver com clareza que é exatamente isso mesmo. Mas a palavra de Deus tem um outro chamado. Este é o primeiro. Chamados fomos para uma vida de fé. Mas a Bíblia também fala que nós fomos chamados a andar por fé. Vamos lá pegar essa passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E por favor, vamos colocando estas passagens como se fossem elos atados um em outros aqui, para formarmos todo o pensamento do Senhor. Veja a exortação da palavra para nós. Diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos ou pelo que sentimos. Então, qual é o estilo de vida da nova criatura? É um estilo de vida de fé. Por que muitas vezes, nós vamos dizer isso mais adiante um pouquinho, mas vale lembrar, por que as nossas vidas sofrem as marolas? Por que as ventanias e tempestades que chegam a nós fazem com que nós oscilemos? É exatamente porque nós andamos conforme os nossos sentimentos, conforme a nossa vista, conforme as nossas conceituações, mas nós não estamos andando por fé. Quando estivermos falando sobre o fundamento da nossa fé, isso será tremendamente importante, porque quando o Espírito trouxer a revelação de que nós estamos assentados numa pedra que não se move, algo absolutamente seguro, então a nossa fé vai repousar em paz. Nós não vamos ser mais dirigidos por absolutamente nada, a não ser pelas Escrituras Sagradas e aquilo que o Espírito Santo trouxer por elas ao nosso coração. Irmãos, nós somos chamados a uma vida de fé. E se nós não estamos gozando essa vida de fé, é porque há embaraços na nossa compreensão a respeito desse assunto. Irmãos, estamos falando dos fundamentos que alicerçam as verdades cristãs, as doutrinas cristãs. E aonde nós pecamos normalmente? Exatamente por estarmos saindo desse lugar seguro que são os fundamentos. Um deles, a fé. Então vamos engatando todas essas verdades. De que maneira, meu irmão, minha irmã, você tem vivido? Estou vivendo pela fé. Tão ansioso, tão ansiosa dessa forma, tão descrente, olhando para as circunstâncias, olhando para o estado do governo. Onde está a nossa fé? O que deve movimentar o nosso ânimo? O que deve promover o nosso humor? São as condições externas? Não. É exatamente o nosso relacionamento de uma vida de união com o nosso amado Senhor. Porque nessa vida de união com Ele, nós vamos ver o mundo na perspectiva dEle. E isso só é possível pela fé. Fé não é um assunto psicológico. A fé é um assunto espiritual. A fé, como vai ser dito, ela é pautada em um alicerce que deve gerar descanso no nosso coração. Então, nós somos chamados a uma vida ou um andar de fé. Há pouco estava me reportando, de modo geral, nas situações horizontais da nossa existência. O que está acontecendo à nossa volta, à nossa nação, esse mundo. Agora, olha o que a Bíblia fala sobre o aspecto da vitória a este mundo. Nós fomos chamados para vencer esse mundo. De que forma? Vamos ver. Vamos ler a palavra de Deus em 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 4. E vamos atando esses elos uns nos outros. A palavra de Deus diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo. Então, de que maneira nós vencemos o mundo? Pela fé. Percebe como que a fé vai saltando das Escrituras Sagradas e mostrando um caminho perfeito para que possamos trilhar em segurança?
Como nós começamos a nossa jornada cristã? Foi sendo chamados à fé. Arrependei-vos e crede. A única forma de nós ganharmos a experiência é por esse caminho que o próprio Senhor já estabeleceu. A única forma de nós andarmos a ponto de agradarmos o coração de Deus é andarmos pela fé, não pelos sentimentos. Por quê? Porque nós, aqui nesse mundo, somos peregrinos e forasteiros. Nós somos estrangeiros, nós temos uma pátria celestial. Então nós somos aqui embaixadores dele. E Deus nos deixou esse único caminho através do qual nós podemos agradá-lo e recebemos tudo o que ele tem a nos comunicar. Fé. Fé. Vocês se lembram quando o apóstolo Paulo, ele lá em Atos 20 e 24, bem a parte importante que eu quero destacar para vocês, ele diz assim: eu não importo com a minha própria vida, eu não levo conta a respeito da minha própria vida, com quanto que eu cumpra a minha carreira. Isso significa o quê? Significa que Paulo estava colocando a vida dele acima da carreira, ou estava colocando a carreira em cima da vida? A carreira em cima da vida. Eu não importo com a minha própria vida, com quanto que eu trilhe a minha carreira. Então Paulo não vivia preocupado com a sua existência. Paulo estava desejoso de cumprir a sua carreira. Então nós temos, irmãos, diante do Senhor, entenda que eu vou falar, não é simplesmente uma vida que Ele nos deu, louvado seja Ele por isso, mas Ele nos deu uma carreira a cumprir, e essa carreira só será atingida quando nós andarmos por fé. Tiago morreu jovem, não morreu? O Senhor Jesus preparou por 3 anos e meio aqueles discípulos todos para que fossem bênçãos, mas lá em Atos 12 nos mostra que Tiago foi morto. Que coisa impressionante! Tiago foi preparado, irmãos, para servir. Tiago morreu cedo? Morreu tarde? Não, Tiago cumpriu a sua carreira. Então, irmãos, nós não morremos nem mais cedo nem mais tarde. Nós cumprimos uma carreira. Nós devemos estar nos braços esplêndidos do nosso amado Senhor. E o que gera esse descanso no nosso íntimo? Fé. É quando nós estamos diante dele. João foi para Patmos, quase 100 anos de idade ou 100 anos de idade. João morreu tarde ou morreu cedo? Não, João cumpriu a sua carreira. Por quê? Ele andou por fé e cumpriu todo aquele ministério que foi dado a ele, que foi delegado a ele. Entendam então, irmãos, isto, por favor, esse assunto. Fomos chamados para trilharmos o caminho da fé, a vivermos pela fé, a vencermos o mundo pela fé. Mas veja, 1 Pedro capítulo 5, 7 a 9, que nós também temos a vitória sobre o inimigo. De que forma está relatado aqui? Vamos ver. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha o caminho da nossa vitória. Já está estabelecido, irmãos e irmãs. Olha aqui essa palavra do apóstolo Pedro. Esse leão que ruge, que está bramando, buscando alguém para devorar, deve ser resistido firme na fé. Na fé. Então não somente nós fomos chamados para ter vitória sobre o mundo pela fé, mas nós fomos chamados para termos vitória sobre o inimigo pela fé. Não está claro a palavra de Deus? Então vejam como que as Escrituras vão mostrando-nos um caminho de segurança. Lógico, nós estamos aqui no aspecto de diagnóstico, vendo os aspectos de importância da nossa caminhada, da nossa jornada de fé. Mas ainda nós não falamos o que vamos fazer depois
sobre o fundamento da nossa fé e exatamente o que significa a fé, à luz das Escrituras Sagradas, para que esse quadro possa ser fechado e o Espírito Santo nos socorra com este assunto. Então já temos visto vários aspectos que envolvem o nosso chamado a uma vida de fé, que nos dá todas estas nuances de vitória já anunciadas para os irmãos. As duas últimas, contra o mundo e contra o inimigo. Então veja que a palavra nos deixou trilhos seguros, irmãos e irmãs. Nós temos segurança. O Senhor não nos deixou entregue a nós mesmos, como se fizesse com que por graça nascêssemos de novo, olhasse para nós e falasse assim: agora vocês façam o que melhor vocês puderem. O contrário disso é verdade. Ele nos deixou caminhos seguros, nos deixou trilhos exatos para que possamos, por eles, viver uma vida que agrade ao nosso Deus e que possamos receber tudo o que Ele tem a dizer para nós. Aí o Senhor, nessa geração do fim, encontrará um povo dentro do seu próprio povo que está ou vai estar experimentando essa vida de fé. Porque a queixa do nosso amado Senhor foi lá: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha o espanto que há no coração do nosso Senhor. Não que Ele não saiba, por favor, entenda a maneira que eu me estou expressando aqui. Ele nunca é apanhado de surpresa, mas o seu coração é apertado quando a sua igreja, o seu povo não responde. É só olhar para a história de Laodiceia, uma igreja que estava funcionando perfeitamente em todos os seus detalhes, enviando missionário para todos os cantos, o reunir era maravilhoso, o fluir era maravilhoso, tudo funcionava muito bem, havia uma organização maravilhosa. Só que aquele a quem eles proclamavam estava do lado de fora. Não havia uma conexão clara entre o Senhor, que era proclamado pela igreja, com a realidade de intimidade com este Senhor. Aquela igreja autobastava-se, ela tinha tudo, era rica, ela não tinha falta de coisa alguma, mas ela não conseguia perceber que era miserável, pobre, cega e nua. Irmãos e irmãs, isso é uma palavra de exortação para o nosso coração. De que maneira tenho me relacionado com este Senhor? Porque se aqueles irmãos de fato estivessem gozando de uma intimidade com Ele, fé é vida de união, eles estariam ouvindo as demandas do seu Senhor de maneira adequada. Mas o que ocorre é que nós fazemos o que nós achamos o melhor para o Senhor. Nós não esperamos aos seus pés para ouvir o que Ele tem a dizer do seu melhor, para que possamos realizar na dependência do Espírito Santo que nos foi dado. Então, já vimos esse aspecto aqui anterior sobre a vitória que nós temos sobre o inimigo, é uma vitória de fé. Então fomos chamados, você foi chamada para ter vitória sobre o inimigo pela fé. Mas a Bíblia também nos mostra que nós fomos chamados para ter uma vida de poder. Olha só que o Senhor Jesus tem a nos dizer em Mateus capítulo 17, logo após Ele ter descido do monte da transfiguração, tem todo aquele cenário, que Ele encontra os seus discípulos numa luta para expulsar aqui espírito maligno daquele jovem possesso. Aí Mateus 17 verso 20, veja só o porquê eles não estavam alcançando a vitória. E ele, disse o Senhor Jesus, e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Irmãos, fomos chamados a uma vida de poder. De que maneira? Jesus faz a colocação aqui. O que nos ata a esse tipo de viver? A fé.
fé. Isto, como já temos insistido no começo, irmãos e irmãs, é um assunto do fundamento da doutrina cristã. Mas é aqui que podemos estar pecando diante dele. Porque é só olhar para o nosso jornadear, o nosso caminhar. Olhar as nossas reações diante daquilo que tem vindo até nós. E nós vamos verificar aonde nós temos colocado a nossa fé. Guarde bem isso. Toda a tua reação diante de qualquer fato que você estiver vivenciando irá determinar aonde você tem colocado a sua fé. Vou repetir. Toda reação que você tiver diante de qualquer fato, isso irá determinar onde você tem colocado ou depositado a sua fé. Não é assim? Como tem reagido diante das situações? Isso vai demonstrar a minha realidade de intimidade com o Senhor. Se eu tenho tido uma vida de união com Ele, então eu toco os conselhos dEle. E a minha reação vai ser adequada. Por quê? Por causa da fé. Essa vida de união com Ele. Então, as nossas reações mostram de modo claro, nítido, onde temos depositado nossa fé. Ter fé, irmãos, eu vou dizer de outra forma, como já foi dito anteriormente, é poder olhar e ver, conforme Deus olha e vê. Ter fé é olhar e ver, conforme Deus olha e vê. E Ele quer exatamente esse tipo de realidade, experiência em cada um de nós, na sua igreja. Nós, como povo de Deus, precisamos que tenhamos as escamas dos nossos olhos tiradas. Essas escamas, na realidade, são somatórios de todos os nossos conceitos, elaborações, princípios, emoções, tudo aquilo que nós temos de movimento que leva-nos a estar vivendo esse tipo de vida que temos agora. O Senhor quer que essas escamas caiam e Ele possa deixar então os nossos olhos abertos para vermos o que Ele está vendo. Isso é vida de fé. E isso gera descanso. Quando você está andando, caminhando dentro dessa realidade, você tem descanso no coração. Por que somos aflitos? Porque nós não estamos descansando. Não estamos debaixo dos cuidados do nosso amado Senhor. Mas a fé também, ela tem uma outra implicação. Ela precisa ser confirmada em nossos corações. Então, o nosso chamado também é para que a nossa fé possa ser confirmada. E de que maneira a palavra de Deus nos mostra que a nossa fé ela é confirmada? E é aqui que a situação é importante para todos nós. Vamos pegar duas passagens. A primeira delas, em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Observe com atenção o que as Escrituras têm a nos falar. Lembre-se que nesse item que foi destacado, estamos falando sobre a necessidade da nossa fé ser confirmada. Então diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos gerou ou nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem
não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Em toda essa leitura longa que nós fizemos aqui, vocês e eu passamos pelo versículo 6 e 7. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aqui está o meio pelo qual a nossa fé é confirmada. Se ela está de fato repousando sobre algo sólido, ou se é apenas algo simplesmente da nossa emoção. Então as provações que recaem sobre nós, elas vêm com a finalidade de sermos provados para que haja uma confirmação da nossa fé. O verso 7 diz isto: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, que aí, para completar o pensamento, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Então a nossa fé, ela é apurada por fogo. Irmãos, por que nós oscilamos em nossas emoções? Por que nós entramos em desespero? Porque o valor da nossa fé, quando o Senhor tem buscado prová-la, nós estamos recusando o método pelo qual Ele tem usado. Antes de eu continuar fazendo algumas colocações, abram em Tiago, por favor, no capítulo 1. Nós temos a outra passagem que nos ajuda a pensarmos sobre este assunto da confirmação da nossa fé. Tiago, capítulo 1, de 2 a 4. Olhem com cuidado, por favor. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, olha a palavra novamente aqui, confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter o quê? Ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vocês começaram a perceber como que a palavra vai saltando as suas verdades concernentes a esses aspectos da fé? Aqui, no livro de Tiago 1, que nós estamos, aqui na fala do meio-irmão do Senhor Jesus, temos esta passagem tão rica, irmãos. Quando nós pegamos, irmãos e irmãs, vamos assim pensarmos, duas verdades que estão colocadas, tende aqui por motivo de toda alegria. Então, na minha mão esquerda aqui, eu tenho essa expressão toda alegria. Agora, na minha mão direita, eu vou colocar uma outra expressão que é várias provações ou tribulações. Estas duas realidades são excludentes para nós. Toda alegria, tribulações, não são excludentes, elas não combinam. Elas se colocam como aquele ímã em polos iguais. Elas se repulsam naturalmente. Porém, nas mãos do nosso Deus, estas duas verdades se tornam um poema, se tornam uma realidade maravilhosa, porque através da provação, da qual deve motivar a alegria em nós, a nossa fé irá ser confirmada. Então as provações fazem parte de tudo aquilo que o Senhor tem a tratar conosco no que concerne a confirmação da nossa fé. Eu tenho dito a outros irmãos e irmãs, vocês estão em tribulações, em grandes provas, esta é a ideia do Senhor. O Senhor não perdeu o controle da sua vida. Pelo contrário, por estar no controle da sua vida, Ele tem levado você a estes caminhos. A questão é que, talvez seja o caso, você não esteja recebendo este poema maravilhoso de Deus na sua vida.
Porque a finalidade dessa confirmação, para que a perseverança e ação completa ela possa ter essa realidade de perfeição, culmina na formação do caráter de Cristo em nós. Por que a nossa fé precisa ser confirmada? Por que ela precisa ser provada? Porque é aqui que o Senhor está trabalhando amorosamente em nós, para que o caráter dele seja mais e mais formado em nós. Agora, irmãos e irmãs, quando nós, de fato, nos desesperamos por qualquer coisa, nós devemos, de fato, nos humilharmos diante do Senhor e falar: Senhor, perdoe-me, pois eu não tenho crido que Tu tens exercido o Teu senhorio neste assunto, nessa situação. Guardem isso, irmãos e irmãs. O nosso amado Deus, Ele é soberano sobre esse universo, absolutamente o Senhor da história, mas Ele também é o Senhor de todas as circunstâncias. Ele nunca é apanhado de surpresa com as suas dificuldades nem as minhas. Ele também não fica nem um pouquinho assustado quando Ele vê você ter reações que você tem tido. Reações estas que muitas vezes trazem uma perturbação no seu coração. Deus não fica nem um pouquinho aflito, dizendo no seu íntimo: por esta eu não esperava daquele meu filho, daquela minha filha. Ele não faz isso, porque Ele te conhece e Ele me conhece. O fato é que Ele nos leva por estes caminhos para que sejamos provados, com a finalidade desta fé ser confirmada. Irmãos e irmãs, a nossa fé precisa ser confirmada. Então, olha, vamos ao elo que está crescendo. O nosso chamado inicial começa com um chamado à nossa fé. Somos chamados a viver uma vida de fé. Somos chamados a viver uma vida de vitória sobre esse mundo. Fomos chamados para viver uma vida de vitória sobre o inimigo. Fomos chamados para ter uma vitória, fomos chamados para termos vida de poder. Tudo pela fé. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então a gente percebe que muito do nosso andar, muito do nosso cristianismo, ele é extremamente emocional. Ele é dentro dos conceitos das nossas emoções apenas. E quando nós vamos praticamente entrar nesse assunto, se estivermos falando sobre os fundamentos, nós vamos verificar que os fundamentos precisam ser absolutamente seguros, para que nós possamos repousar. Tão forte esse fundamento que pode ser colocado dentro daquele exemplo de uma das vezes que o Senhor Jesus, andando por sobre as águas, indo em direção ao barco, quando Pedro viu, quando os discípulos viram, se assustaram, se apavoraram, quando perceberam que era o Senhor Jesus, já aproximando do barco, então Pedro, sempre pronto ali: se és tu, manda que eu vá ter contigo. Vocês se lembram que Jesus disse apenas uma única palavra? Ele falou: vem. E Pedro foi. E começou a andar numa das plataformas da nossa fé, a palavra. Aquele vem se tornou algo sólido, inquebrável. Aquelas águas se tornaram mais rígidas do que o mármore. Jamais Pedro poderia afundar. Jamais ele poderia afundar. Quando ele desceu sobre o vento, mas ele começou a observar as ondas, o vento, e começou a afundar. Tirou os olhos da plataforma, começou a afundar. Não é assim conosco? Uma das plataformas então é a palavra. Ele disse: vem, isto é a palavra. Isto é a palavra do Senhor. Então, olhando para este aspecto já introdutório sobre os fundamentos da nossa fé, vamos abrir em Romanos capítulo 10, versículo 17. Aqui nós temos esta palavra que nos mostra da onde provém, da onde temos a origem segura da fé. E assim a fé
vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Uma outra versão diz: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Veja a fonte segura de origem da nossa fé. É o próprio fundamento, a palavra de Deus. A palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. E infelizmente, a maioria dos seminários tidos como evangélicos são seminários liberais, aonde os professores, muitos deles não creem na palavra de Deus, são apenas filósofos, historiadores, e são contratados porque têm PhDs, tem um monte de coisas para darem aula aos alunos. Então nós imaginamos o que resta dessa situação toda. Mas nós somos daqueles que creem verdadeiramente na palavra de Deus. Ela é a palavra inerrante de Deus. Ela é a palavra escolhida. E ela é o fundamento da nossa fé. Então aqui está essa descrição. Peguemos uma outra passagem concernente a este assunto de Hebreus capítulo 12, versículo 2. Veja para onde nossos olhos devem estar dirigidos. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Este é o líder, a palavra autor ali, este é o líder, o autor da nossa fé. Olhemos para Ele. Nossos olhos não podem se desviar desse Senhor maravilhoso, como Pedro fez naquela oportunidade. Se os nossos olhos forem desviados deste que tem autoridade de dizer vem, nós vamos afundar. Então vejamos que estamos vendo que o fundamento da nossa fé pode ser colocado aqui dentro deste aspecto. Nós temos o autor e aquele que fala. Nós temos uma única realidade: o Verbo encarnado de Deus. Então, de onde surge a nossa fé? Onde está o fundamento da nossa fé? Nele, nesse Senhor que disse e é poderoso para cumprir. Então, atemos tudo o que falamos anteriormente. Quantas coisas preciosas que nos ligam a essa vida de fé. Então, qual é nosso encargo? Fomos chamados a uma vida de fé. E se nós não estivermos desfrutando desse tipo de viver, é porque precisamos considerar diante do Senhor onde temos pecado. Há tantas outras escrituras que poderiam ser citadas aqui. Estamos citando assim pontualmente alguma ou outra para fortalecer isso que está sendo colocado diante dos irmãos. Antes de nós falarmos sobre o aspecto da definição da nossa fé, que a palavra, na minha maneira de ver, ela não conceitua a fé como se fosse uma definição técnica. Ela nos mostra um princípio muito claro. Nós não vamos lá agora, mas lá em Hebreus 11, nós vamos nos deter um pouco com mais cuidado naquela passagem. Mas antes de nós olharmos esses aspectos que envolvem o que significa a fé, a definição de fé, vamos ver aqueles 3 tipos de fé que nós temos anunciados pelas Escrituras Sagradas, como eu disse que iria falar para vocês. Estamos perto aqui, vamos para Tiago 2,19, vamos pegar aquela que nós conceituamos de falsa ou especulativa. Tiago 2, verso 19. Então nós podemos nominar esse tipo de fé. Lógico, estamos colocando fé, mas ela tem essa característica negativa aqui. Tiago 2,19. Vê o que está escrito aqui: crês tu que Deus é um só?
fazes bem, até os demônios creem e tremem. O demônio crê e treme. Então, há muitas pessoas que dizem que creem. Os demônios aqui até têm uma vantagem sobre muitos, eles tremem. Até a pensar sobre que eles já sabem da condenação eterna, daquilo que eles mesmos escolheram, daquilo que está reservado para eles. Então, mesmo naquela situação, gera-se um tremor no coração destes demônios. Então, aqui está a demonstração de uma fé que é falsa ou especulativa. Estamos lá num grande estádio. Quem crê aqui que Jesus é o Filho de Deus? Eu. Nós temos um monte de fé. Mas se esta fé não passar por todos aqueles crivos, não é uma fé das Escrituras Sagradas. Então é o primeiro tipo de fé que nós temos, dos outros dois tipos, pelo menos, que a gente pode encontrar aqui nas Escrituras. A outra qualificação de fé que nós temos nas Escrituras pode ser chamada de fé temporária. Vamos pregar 1 Timóteo 6, veja o versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Essa é a fé temporária. Começaram bem, se firmaram, mas aqui tem essa questão que precisamos considerar. O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, fez com que aqueles que estavam olhando da maneira correta para a direção exata tivesse essa atitude, fé temporária. Fé temporária. O que aconteceu com Demas, o cooperador de Paulo? Um grande cooperador citado em Filemão, citado em Colossenses. Lá citado depois na última carta, 2 Timóteo. O apóstolo fala assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E isto. Veja, os olhos de Demas foram cativados, foram enfeitiçados pelos valores desse mundo, pelas riquezas, pelos prazeres deste mundo. Tendo amado, foi enfeitiçado, desviou-se da fé. Mas a Bíblia também fala, lógico, é essa que nós estamos dando relevância, de uma verdadeira fé. Apenas com uma única referência, João capítulo 4. João capítulo 4, quando o Senhor Jesus Cristo, eles têm aquele encontro com aquela mulher de Samaria, naquela fonte chamada Fonte de Jacó. Tem todo aquele diálogo que está exposto aqui. Aquela mulher que foi ali diante daqueles que faziam moradia naquela cidade, deu um testemunho de Jesus, porque ela teve um encontro claro com o Senhor Jesus Cristo, muito claro. Mas aí chega no versículo 42, vou ler do 39 primeiro, estamos em João 4, 39, já dentro do aspecto daquilo que aconteceu naqueles que ouviram a mensagem da mulher. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo o que tenho feito. E o versículo 42, e já diziam a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aqui está a demonstração clara de uma fé que agiu de modo genuíno. Então podemos chamar essa fé de fé genuína. Então o que nós apresentamos aqui? Uma fé falsa, especulativa, uma fé temporária e uma fé genuína. E há tantos outros exemplos que podem ser apanhados aqui, em especial nesse último aspecto dito aqui. Fé genuína é quando a palavra vem ao encontro do nosso coração e ela se depara com
um coração como um terreno de terra revirada, aonde a semente vem no nosso íntimo e ela começa a produzir. E nessa recepção de fé, a palavra vai fazer e realizar tudo aquilo que é proposta através dela. Esse é o grande ponto. Eu vou apenas introduzir aqui com os irmãos o próximo ponto que vamos estar tratando depois, que fala-nos a respeito da definição da fé. Apenas, por favor, mais algum tempo e nós já vamos concluir, mas vamos para Hebreus capítulo 11, como há pouco tinha me reportado, Hebreus 11, de 1 a 3. Aí nós temos a seguinte palavra revelada: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Fé, irmãos e irmãs, é nada mais do que vivermos na perspectiva de Deus, é enxergarmos, tenho insistido sobre isso, conforme Deus vê. E aqui aparece-nos então a clássica definição de fé. Um irmão que pode nos ajudar muito nesse assunto é o irmão Watchman Nee. Ele mesmo, retratando sobre esta passagem aqui, ele ficou alguns anos para buscar a melhor definição de uma das palavras aqui lidas, que na minha versão é a palavra certeza. Ora, a fé é a certeza. Essa palavra aqui deu um trabalho muito grande para ele. Ele não conseguia adequadamente ter uma palavra que pudesse ser traduzida para que ela trouxesse a realidade, a explicação daquilo que o texto quer que nós compreendamos. Então ele foi muito diante do Senhor. E um dia ele encontrou uma versão do irmão Darby. E ele traduziu essa palavra, é uma palavra, ela tem no português, apesar de ser não muito comum, substantificação. Não é comum, mas é uma palavra que existe. Substantificação. Então, fé é a substantificação das coisas que se esperam. E a prova irrefutável, ou seja, a convicção de fatos que se não veem. Dizendo algumas coisas iniciais para os irmãos. Como já vimos, a nossa fé, para que ela seja fé, ela precisa estar pautada na palavra de Deus, que é essa rocha inamovível, que não se mexe, que nos dá sustento, que nos dá segurança. Essa fé maravilhosa, quando colocada sobre essa rocha, sobre essa plataforma, então ela é real. E para que nós exerçamos fé, nós precisamos ter um lugar onde ela vai ser depositada. E o Watchman Nee, ele nos ajuda muito nesse assunto. Talvez alguns irmãos já leram outros autores, mas esse pode nos ajudar muito. Ele usa, para entendermos esse aspecto da fé, os nossos 5 sentidos. Ele usa alguns deles, que ele destaca mais, é nosso sentido de visão, né? Nós temos audição, nós temos olfato, temos tato, enfim. Mas ele diz o seguinte: por nós termos os olhos, então eles estão normais, eu posso olhar para qualquer ambiente aqui e destacar uma cor, a cor vermelha. Então a vermelha, aquela cor vermelha naquele estofado da cadeira, é um fato. Existe, independentemente se eu tenho visão para ver ou não, é um fato. Então, quando eu uso essa faculdade chamada visão, porque eu tenho olhos, para olhar para aquele estofado vermelho, o fato daquele estofado vermelho, a cor vermelha, se tornar realidade em mim, isso é substantificação. Ou seja, é uma realidade inquestionável a cor vermelha daquele estofado da cadeira.
Então isso pode ser comparado com a palavra de Deus. É uma realidade que não tem como contra-argumentar. Mas para que aquela realidade, aquele fato seja experimentado por mim, no que concerne ao meu sentido, eu preciso da visão. Então aquela vermelha, a cor vermelha se tornou real para mim. Há pouco nós estávamos louvando o Senhor com cânticos, porque nós temos audição e os cânticos eram uma realidade. Então isso fez uma conexão entre o fato dos cânticos e a minha experiência com os cânticos. Isto é substantificação. Compreendem? Do ponto de vista fé, é o meio pelo qual Deus deu a nós, para que nós pudéssemos trazer a realidade da palavra de Deus para a nossa experiência. No que concerne aos nossos sentidos que nós ganhamos, nós vivemos numa realidade onde Deus nos colocou nesse ambiente, nesse planeta, e para que todos os fatos que estão à nossa volta possam ser experimentados por nós precisamos desses 5 sentidos. É a visão, a audição, o tato, a questão da paladar, que nos dá a realidade. Então nós tocamos este mundo, e esse mundo se torna real por nós, pelos 5 sentidos que Deus nos deu. Está claro isso para nós, irmãos? Agora, para que nós entremos no ambiente espiritual, para que nós toquemos o ambiente espiritual com realidade, porque é uma realidade, Deus nos deu a fé. Ele mesmo promoveu a fé em nós. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ele é o autor e consumador da fé. Então Ele já nos deu isto. Então nós podemos sim trazer realidade desse mundo espiritual para nós. Isso é substantificação. Isso é trazer realidade. Nós podemos definir isso aqui também da seguinte forma: fé é o título de propriedade que nós temos diante de Deus. Quando você tem um título, você tem uma escritura, ali está descrito tudo aquilo que é seu. É um título de propriedade. Isso é fé. Então nós não vamos crendo até crer, como muitos dizem. Vai crendo até você crer. Não. Nós cremos porque está escrito. Está revelado na palavra de Deus. E isso precisa gerar descanso no nosso coração. Isso precisa gerar descanso no nosso coração, porque quem disse é Deus. Então nós não vamos avançar muito para não tomarmos o tempo inadequado aqui dos irmãos, mas concluindo esses aspectos, fé é a substantificação daquilo que nós esperamos, é a prova irrefutável daquilo que nós não vemos. É uma prova. Eu quero concluir dizendo o seguinte para vocês. Eu tenho no meu bolso esquerdo aqui, da minha calça, eu tenho um celular. Então estou dizendo isso para vocês. Então há 2 formas de vocês enxergarem esse celular. A primeira delas é eu pegar e mostrar para vocês: olha, tem um celular. Então vocês não precisaram de fé, vocês viram. Mas eu posso dizer para vocês, irmãos e irmãs, eu tenho um celular no meu bolso. Então vocês podem ver o celular sim, através da minha palavra. Ou vocês creem na minha palavra, ou vocês não creem na minha palavra. Aí vai medir esse fato no que concerne o nosso relacionamento de confiança e amor. Se vocês têm um relacionamento comigo de amor, nós temos uma vida de união, então as palavras que eu disser servirão como base da confiança de vocês. Então vocês veem sim o meu celular através da minha palavra, sem que vocês precisam ver com os olhos físicos. Compreendem? Isso é fé. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, está tudo aqui revelado.
Todos aqueles aspectos, toda a nossa jornada está descrita aqui. E o que nos liga? A fé. Você e eu temos esses 5 sentidos que nos ligam a este mundo. Mas um único e tão somente caminho o Senhor nos deixou para ligar os fatores espirituais. A fé. Na sua palavra. Então, quero concluir dizendo o seguinte para os meus irmãos. Nós vamos depois avançar a partir desse ponto. Então, o encargo principal que o Senhor tem dado ao coração é: fomos chamados a uma vida de fé. Temos algumas coisas ainda a ser ditas aqui sobre esse aspecto que estamos concluindo agora e sobre as 2 realidades da fé, para então depois falarmos daqueles 3 personagens: Abel, Enoque e Abraão. Sendo que o primeiro verificaremos a fé e a nossa salvação, com relação a Enoque, fé e a visão celestial, e Abraão, fé e a jornada ou caminhar do cristão. Então que o Senhor nos ajude, nos guarde, que Ele seja aquele que recebe toda a glória e toda a honra do seu povo. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, nós te bendizemos, pois Tu nos dás a Tua palavra, Tu nos dás a direção do Teu Espírito. Queremos ser um povo nesse tempo do fim especial que vivemos, tão próximo à Tua volta. Queremos ser um povo que ande por fé, seguros na plataforma da Sua palavra e em Ti mesmo. Que a Tua palavra não volte vazia dos nossos corações, Senhor. Nós nos entregamos diante de Ti, entregamos a Tua palavra aos Teus próprios cuidados, e o fazemos em nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém.